Boa tarde a todos, muito axé, muita paz nesse estudo de hoje, né? Hoje a gente vai começar a falar e conversar um pouquinho mais dos orixás, né? Na verdade, a gente fez um estudo há um tempo atrás e a gente conversou sobre o que é orixá. E orixá nada mais é do que essa essência divina, né? É a maneira com que Deus se manifesta na nossa vida. E Deus se manifesta, então, de várias maneiras diferentes. E essas maneiras diferentes na Umbanda e no Candomblé vão ganhar nomes diferentes. E o Deus, quando ele se manifesta pela fé, ele ganha o nome de Oxalá. Então, o estudo de hoje, a gente vai falar do que é essa fé e quem é Oxalá, quem é esse orixá na Umbanda Sagrada. Então, primeiramente, a fé, ela é uma discussão muito complicada, porque quando a gente fala de fé, a gente sempre associa à religiosidade. Mas a fé, ela não está restrita à religiosidade. Vamos pensar na fé como um querer, um sentimento de querer conquistar alguma coisa, um sentimento de perseverança. Isso é fé. É acreditar que as coisas darão certo. Então, a gente pensa que a fé, ela estará em todos os sentidos da nossa vida. A gente vai ter a fé associada ao nosso trabalho, porque se a gente não acredita naquilo que a gente faz, a gente não consegue atingir aquele objetivo no trabalho. A gente vai tem fé nos nossos relacionamentos, no casamento, porque se a gente não acredita no nosso cônjuge, no namorada que seja, a gente não consegue estabelecer um sentimento de confiança, de fé. Se a gente não acredita até na nossa capacidade, eu não vou conseguir chegar lá onde eu quero nos meus objetivos. Então a fé, ela primeiramente é isso. Ela carrega todo esse sentimento de acreditar, de conseguir e alcançar os nossos objetivos ao longo prazo pela nossa vida. Fé não está apenas relacionado à religiosidade. Temos também, claro, a fé relacionada à religiosidade, à espiritualidade. No entanto, a fé é muito maior que isso. A fé, ela está associada em todos os parâmetros da nossa vida, desde acender uma vela em acreditar que aquele pedido que a gente está fazendo vai ser alcançado, até acreditar que o meu casamento, que o meu namoro vai dar certo. Então a fé, ela abraça todos os panoramas da nossa vida e ela tá com a gente constantemente. Por isso que a fé, ela é posicionada com uma grande importância na Umbanda Sagrada. Justamente porque a fé, ela vai trazer todo esse sentido e vai atuar em todos os âmbitos da nossa vida. Levando em consideração, então, que fé é esse sentimento de acreditar que a gente é capaz, que a gente tem a possibilidade, e se a gente acreditar, a gente consegue chegar lá, a gente tem, então, a personificação desse sentimento como Oxalá. Então, Oxalá vai ser o orixá na Umbanda Sagrada, como em outras umbandas, né, e também no Candomblé, que vai trazer esse sentimento de fé. Então, todo terreiro cultua Oxalá. Então, Oxalá, ele é uma personificação de um orixá comum e ele é a personificação da fé, né? Por isso que a gente bate cabeça para Oxalá, porque é ele que rege nossa acreditar. Se a gente não acredita no que a gente faz no terreiro, a gente não está fazendo Umbanda. Por isso que a gente associa Oxalá à fé. Porque o que a gente faz, a gente acredita no que a gente faz, né? Então, Oxalá, ele vai ser o grande regente da fé. Lembrando que a Umbanda Sagrada, ela é uma Umbanda, ela é uma religião que prega o equilíbrio. Então, a fé demais vai fazer mal, assim como a fé de menos também pode fazer mal. Então, Oxalá trabalha com outro orixá, que a gente vai falar outro dia, na regulação dessa fé.
Por isso que sempre que a gente acende uma vela para Oxalá, a gente pode, né, quando a gente está com pouca fé, a gente pode acender uma outra vela para um outro orixá, que no caso é Logunã, para reestabelecer a fé. Então são dois orixás que trabalham juntos nessa fé. Mas Oxalá por si só por existir, ele está irradiando constantemente essa fé. Então é o que a gente fala na Umbanda Sagrada, né? Adérito Simões traz muito isso, que são os orixás passivos e irradiadores. Então, Oxalá é um orixá passivo e irradiador. Passivo porque ele não faz nada, só por ele existir, ele está irradiando fé para toda a criação divina. E irradiador justamente nesse sentido. Ele não precisa fazer nada e como ele não faz nada, ele já emana fé para todo mundo. Então, ele é um orixá que a gente fala também ativo e positivo, porque ele traz esse sentimento de irradiação eterna. Eternamente a fé vai ser irradiada nas nossas vidas. Como na Umbanda, a gente tem uma forte influência, e outras religiões também afro-brasileiras, né, no candomblé, a gente tem muita influência de raízes africanas, né, da cultura negro, queto, nagô, Angola, mas independente dessa cultura, a gente sempre vai ter esse orixá, Oxalá, e esse orixá Oxalá, ele vai estar sempre atribuído à criação. Então, todos os orixás, sejam, independente do nome, né, que aqui a gente chama de Oxalá, que estão atribuídos ao momento da criação, eles terão essa personificação de Oxalá, que é o acreditar na criação, que é o acreditar na possibilidade da existência. E a gente vai ver diferentes nomes para em diferentes casos. No entanto, agora a gente tem que compreender que todos são Oxalá, independente do nome, da raiz, da influência africana, e todos eles terão em sua essência a personificação do branco, né? Oxalá, a gente coloca ele como já peguei umas imagens para ficar demonstrativo, aquela velha feição que a gente tem de Jesus Cristo. Sempre com a roupa branca e sempre nesse sentido de ressurreição. Justamente porque na Umbanda a gente tem a forte influência cristã, católica, e a gente sincretiza, então, Oxalá como Jesus Cristo, por ter sido uma grande representação da fé, da crença, do acreditar, um homem que foi um grande precursor desse sentimento. Então a gente vai ter Oxalá associado a Jesus Cristo, a gente vai ter Oxalá associado ao branco, a gente vai ter associação de Oxalá com a fé, justamente por causa desse histórico que se carrega, né? E também Oxalá associado à criação. Então sempre várias histórias, vários mitos que falam das histórias dos orixás, a gente vai ter sempre o Oxalá no meio de alguma história, e ele sempre vai estar contando junto, associado ali à criação, ao branco, à pureza, né? Pensando no branco por si só, né, e o porquê do branco, a gente pode associar o branco, então, por exemplo, a pureza, né, a simplicidade. E o branco também, ele é uma junção de todas as cores, e também o contrário, né? Do branco você consegue extrair todas as cores. Então a luz que vem, por exemplo, do sol, ela é uma luz branca. Só que quando ela se refrata, ela refrata em várias cores. Então o branco ele tem essa capacidade de irradiar várias cores, né? E o branco traz isso, traz essa pureza, traz essa tranquilidade, traz essa calmaria, traz fé. Então sempre que eu faço, por exemplo, acender uma vela para Oxalá, eu vou acender uma vela branca. Sempre que eu vou fazer uma oferenda para Oxalá, eu vou ofertar coisas brancas. Justamente nesse sentido de pureza, de simplicidade e também de grandiosidade, é claro. Então, numa oferenda para Oxalá, eu terei flores brancas, eu terei canjica branca, eu terei coco
branco, eu terei flores brancas, velas brancas, tecido branco, pode pemba branco, pemba branca, tudo vai ser uma oferenda para Oxalá na cor branca, né? Tem até aquela música que fala de colocar dendê para Oxalá. Oxalá é essa pureza, essa clarificação, e o dendê é um fruto do dendezeiro, que é uma palmeira, né? Tem várias lendas que contam por que não pode dendê para Oxalá, mas se a gente parar para pensar no princípio básico, se Oxalá é pureza, é tranquilidade, é calmaria, é branquidão, né? E a gente pensa no dendê, o dendê é um tempero forte, na hora que a gente coloca na boca, a boca queima, arde, então o dendê é uma coisa quente. Então não posso oferendar não só dendê, como nada que seja quente para Oxalá. Então não vou oferendar pimenta para Oxalá. Não vou oferendar carnes, que algumas culturas até oferendam, mas vamos preferenciar as oferendas que são mais brandas. Então, vamos oferendar uma canjica, vamos oferendar um coco, vamos oferendar uma flor branca, coisas que trazem essa calmaria, né? E o dendê é o oposto, ele é um tempero quente, forte, que na hora que a gente coloca na boca, ou a gente gosta demais ou tem repulsa demais. Diferente de um coco, se você toma uma água de coco, é um gostinho tranquilo. Você coloca na boca uma canjica branca, é um gosto que se você colocar doce vai ficar doce, se colocar sal vai ficar salgado. Então é independente. Devido a essa grande influência que a gente teve na Umbanda, no Candomblé, essa mistura de vários povos aqui no Brasil, quando as religiões foram crescendo e se desenvolvendo, daquela ideia de escravidão que trazia esses negros para o Brasil, a gente teve, então, a junção de povos que cultuavam Oxalá, que cultuavam um orixá que representava a fé de maneiras diferentes. Então, hoje na Umbanda, o que a gente faz? A gente meio que enxerga o Oxalá e dentro desse Oxalá a gente consegue enxergar vários outros orixás. É aí que a gente consegue então ver Oxalufã e Oxaguiã, que são Oxalá, na sua essência. São orixás que representam o mesmo orixá. É uma viagem muito doida, mas é basicamente isso. São maneiras com que nós conseguimos ver Oxalá. Oxalufã, que é esse aqui, eu estou mostrando a imagem, porque a imagem ela representa muito o que o orixá representa. Então, o Oxalufã, ele se representa como um velho, tanto que tem um ponto que fala disso. E Oxalá tem esse objeto na mão, que eu vou falar dele depois, e tem uma pombinha branca. Então, Oxalá, quando ele é representado dessa maneira, ele é representado como o Senhor da sabedoria, um precursor da fé, da crença, nos âmbitos da nossa vida, mas com calma, com paciência. O grande gerador, aquele que fez parte do processo de criação, mas que trouxe o conhecimento da fé. Diferentemente, a gente tem Oxaguiã. Oxaguiã, ele é representado, então, também com branco, só que agora ele carrega uma espada e um escudo também com a pomba, certo? Já uma representação de Oxalá mais jovem, no sentido de ser aquele que abre os caminhos para chegar à fé até onde ela precisa chegar. Diferente do que Ogum faz. Aqui a gente fala de fé. A sabedoria, o conhecimento e criar novos pontos de fé, criar novos caminhos para a fé chegar. Esse objetozinho aqui que eu falei que o Oxalufã tem na mão é o famoso Opa-Chorô. O Opa-Chorô, ele é esse instrumento, né? Cada orixá tem seu instrumento e ele é um cajado, não sei se dá para ver direito, mas é um cajado com vários pratos, né? Em cima tem a pomba branca. Esse Opa-Chorô, ele representa a fé, né? A paz, que é Oxalá, que é o Lorum, e que é Oxalá, desculpa, e esses vários pratos representam os mundos. Então, Oxalá seria o responsável por levar a fé para todos os mundos. Ele era o responsável e o cuidador de todos os planos, desde o plano material, o plano espiritual e o plano divino.
E é o Opachorô que liga tudo isso, que faz com que tudo isso seja harmonioso. Por isso que ele está presente na criação, que ele foi responsável por juntar tudo isso. Oxaguian, com uma espada e um escudo na mão, ele faz o trabalho não diferente, mas é outra função também de fé, mas a espada e o escudo representam essa criação, essa abertura de novos caminhos. É como se Oxaguian tivesse abrindo caminho para Oxalufã ir lá levar a fé, certo? Todos os dois com branco, vestindo branco, né? Igual fala-se muito no candomblé, o orixá veste de tal cor. Todos vestindo branco, mas realizando funções diferentes na Umbanda. Um obtendo a sabedoria da fé e o outro tendo a possibilidade de criar novos caminhos para a fé chegar. Mas ambos trazendo as forças de Oxalá, claro, que é um orixá único.